12 livros de não ficção para o seu 2026. Esse é o título e o tema de hoje. A gente já fez o vídeo 12 livros de ficção para o ano de 2026. Foram dicas fantásticas, foram mais de 12 aí, bota aí para 20 dicas super interessantes. E agora a gente fala sobre livros de não ficção, que é o nosso principal tema da comunidade Mabook Club, porque a gente trabalha na sua melhor versão. Então, livros de desenvolvimento pessoal, livros de biografia, técnicos, teóricos e etc., né, trabalham a sua personalidade, o seu comportamento, o seu mindset, e é aí que a gente está no nosso conteúdo. É claro que livros de ficção ajudam e muito a modelagem, o entendimento, mas é aqui, no não ficção, que a gente se encontra muitas vezes. A gente tem o Substack, que é uma newsletter gratuita, e já saíram essas reportagens, vamos dizer assim, você recebe gratuitamente no seu e-mail. Se você não faz parte ainda, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever lá no nosso Substack. Essa aqui é a carinha do Substack, tá vendo? Hub e Mabook Club. A gente fala sobre arte, criatividade, empreendedorismo, livros e hábitos, ok? Aqui saem alguns itens e aqui, olha, a gente tem várias reportagens, a gente fala um pouquinho do podcast, indicação de livros, né? E muito mais. A gente vai falar hoje sobre livros de não ficção. Essa matéria que saiu aqui. Olha que legal. E é o nosso foco aqui. Eu tenho muita dificuldade de ler livro de ficção, sabe? E tenho me encontrado muito nos livros que são livros de clássicos, né? Aqui a gente falou um pouquinho no outro sobre aqui, olha, o livro do Desassossego, o Crime e Castigo, Mulheres que Correm com Lobos, né? Então, esses tipos de livro têm me ajudado bastante e tem prendido a minha atenção. Mas o nosso forte aqui, minha gente, são os livros de não ficção. E aí sim a gente masteriza, né? São livros que eu leio mais, que eu leio estudando e que eu sinto que faz mais impacto e dinamismo na minha vida, sabe? Então aqui a gente vai indicar 12 livros, um para cada mês, como se você estivesse fazendo o seu planejamento assim, de leitura, tá? Então a gente vai de janeiro a dezembro e falando sobre as indicações. Se você não viu ainda o vídeo anterior, veja depois. Ele vai estar depois ali o link e aqui embaixo também para você ver. E aí, dentre 12 livros de ficção e não ficção, você faz a sua curadoria. É importante você pensar no que você precisa e tem curiosidade de ler. Necessidade e curiosidade são os drivers, são os gatilhos que devem te impulsionar para a leitura. Vamos começar? Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Esse livrinho aqui, olha, biografia, é o estilo que a gente gosta muito de ler. A gente já leu do Bezos, do Elon Musk, do Einstein, da Maya Angelou, diversos livros que são, tipo, biográficos. Isso é muito interessante para você ver o percurso, o importante, a trajetória, né? E o Walter Isaacson é um ótimo cara que fala sobre biografia. O do Steve Jobs é dele, o do Einstein é dele. Um que eu tô querendo ler bastante, que tá na minha lista aqui de livros para ler, é o do Dostoiévski. Se você já leu, me indica, me fala aí se é legal, se não é. É um catatal desse tamanho aqui. Mas falam que esse livro é muito interessante e o Leonardo da Vinci, para mim, é uma referência gigantesca. Então, eu quero entrar mais a fundo na vida dele, né? Se eu conseguir ser 2% do que ele foi, para mim já tá bom o suficiente, mas eu tenho que entender a cabeça desse cara, né? E aí, a biografia é um pequeno passo nesse sentido. Fevereiro, Princípios, Ray Dalio. Conhece o Ray Dalio? Tem vários podcasts interessantíssimos dele. E esse livrinho aqui é um livro mais grossinho, é um livro que não é para ler, é um livro de consulta, né? Não é para ler corrido, mas é para você tomar decisões e saber ter princípios na sua vida. Agora, não quer ler?
Tem dificuldade de ler? Eu ouço muito isso aqui no canal, né? Tem livros que a gente faz a leitura comentada aqui no canal, que a gente te pega na mão, a gente lê o livro completo com você, cada palavra, a gente dá referências, dicas, forma de você fazer anotação, forma de você memorizar, e a gente vai na nossa mão. A gente já tem mais de 6 ou 7 livros que a gente já fez isso, né? Roube como um artista, siga em frente, mostre o seu trabalho. A gente tem também o ato criativo, a gente tem também a arte do impossível. Nossa, muitos livros que a gente tem nesse sentido. Se você não quiser, esse livro aqui a gente não vai ler, é um livro mais grosso, é um livro mais, assim, que você precisa de um timing para você ler, né, sozinha. Mas não quero ler, Marcela, tem dificuldade de ler e tal. Veja esse vídeo. Olha esse vídeo aqui. Princípios para o sucesso de Ray Dalio. São 30 minutinhos que você vai ver um vídeo bonitinho, coloca a legenda, bonitinho, direitinho, com uma ilustração em que vai, entre aspas, resumir, né, livremente o livro. Então, assim, comece por aqui. E ele lançou um outro livro que significa a nova ordem mundial de poder, que é um livro super interessante também, tá? E ele tem vários podcasts. Eu indiquei esse aqui para você depois. O declínio, né? Tá vindo mais rápido do que você pensa. O declínio dos Estados Unidos, né? E aqui ele fala no novo livro dele, que é a nova ordem mundial, sobre essa nova estrutura de forças mundiais. Se gostar do Ray Dalio, comece pelos princípios. Se tiver dificuldade de ler, comece pelo videozinho. E ele também tem um videozinho para o outro vídeo, o outro livro, que é Mudança da Ordem Mundial, tá? Então, assim, tem muito local para você começar, tá bom? Tá caro, não quero ler. Poxa, vai no YouTube, vê o podcast dele. Esse podcast aqui é maravilhoso. Para quem não conhece, é um podcast que se chama The Diary of a CEO, o Diário de um CEO, né? E é com esse cara aqui, super legal. Esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que é bem interessante de você ver esse podcast aqui, Diary of a CEO, aqui, ó, é o nome do podcast, ok? Vamos lá, Márcio não. Márcio não, gente, março. Desculpa aí. Tá muito calor aqui, gente. Tá muito calor. Vocês conhecem essa figura aqui? Alex Hormozzi, um cara que surgiu de academia de exercício. Ele se veste sempre assim, com uma blusa de alcinha, mostrando os peitos aí, os braços e os pelos, com um boné tipo maltrapilho aí, um cabelo tipo lenhador, estilo lenhador mesmo. E o cara super inteligente, uma mentalidade sharp, que eles chamam, afiada, né? Muito afiada. Ele lançou 3 livros, tá? Você consegue baixar os 3 livros no site dele, que se chama acquisition.com, tá? Coloquei o link aqui para vocês. E, além disso, ele tem cursos gratuitos dos 3 livros dele na plataforma dele. Mas aí você precisa do inglês básico, pelo menos, tá? Para você entender. Esse foi o último livro que ele lançou agora, em setembro do ano passado, setembro de 2025. E sempre quando ele faz um livro, ele escreve um livro, ele faz o livro na prática. Vamos falar assim. Ele tem um livro que se chama 100 milhões de dólares leads. Então, ele fez 100 milhões de dólares em leads com o livro. Aí depois, o outro livro dele, o primeiro, foi 100 milhões de dólares ofertas, né? Ofertas. E aí ele fez 100 milhões de dólares com a oferta do livro dele. E aqui, modelos de negócio, quer dizer, como são formas de ganhar dinheiro, ele fez isso, 100 milhões de dólares com o modelo de negócio de lançar o livro. No lançamento do livro, ele fez uma live de mais de 7 horas direto, em que ele vendeu o livro dele, que é esse livro dele aqui, em que a gente comprou. Deixa eu ver o livro aqui. Olha o livro aqui. O livro, trazer aqui para vocês. Capa dura, papel horrível, papel branco horrível, parece que imprimiu em impressora de casa, né? Realmente.
um papel A4, todo cheio de desenho, e desenho meio toscozinho aqui assim, mas ele sempre tem essa comunicação. E ele fala sobre, essa aqui é a mulher dele, olha, e ele fala sobre modelos de negócio. Só que como ele vendeu mais de 100 milhões de dólares, olha aqui, milhões de dólares, no lançamento de um livro, minha gente. Ele ganhou o recorde, bateu o recorde no Guinness Book, tá? Vou colocar aqui para vocês. Ele vendeu só para empresas e ele vendeu por 6 mil dólares e falou para as empresas, donos das empresas, o seguinte: comprem um livro, doem, comprem livros, tipo 20 livros. Então, compre um volume grande de livros, 100 livros, né? Então, compre um volume grande de livros, 20 livros, 100 livros, não sei o quê. Um, dois ou três ou quatro ficam com você. Então, para sua empresa, para você e tal. O resto você pode doar para outros empresários. Então, ele responsabilizou por toda essa logística. Então, Acquisition.com, ela é uma empresa dele que faz o acquisition, ela compra a aquisição, tá? Ela compra outras empresas que já faturam 2 milhões de dólares, tá? Então, ali ele conhece vários empresários que já estão faturando ou estão para faturar, ele ajuda as pessoas a chegarem a 2 milhões de dólares. Então, conhece essas pessoas que têm dificuldade, que estão passando um perrengue e que estão precisando de conhecimento. Então, ele fala: eu vou doar para escolas, eu vou doar para faculdades, eu vou doar para pessoas que precisam, e você fica com X e eu fico com X. Eu dou ou você doa, você escolhe, né, a modalidade. E se você escolher para ele doar, ele é responsável pela logística, pela entrega, por tudo. Então, ele vendeu em volume para empresários e vendeu para pessoa física também. E foi muito legal. Eu comprei com o Alan Nicholas. Não sei se vocês conhecem o Alan Nicholas. O Alan Nicholas é um cara do Brasil em que ele não sei se tem aqui para eu pesquisar para vocês. Calma aí. O Alan Nicholas é essa figura aqui, olha, sempre com esse óculos azul aqui. É um cara que tem uma comunidade chamada Comunidade dos Lendários, né? Academia Lendária. E é um cara que fala sobre inteligência artificial e as aplicações para business e mercado, né? Então vamos ver aqui que o Alan ele comprou gastou uns 25 mil em livros e depois ele revendeu os livros para algumas pessoas que fazem parte da comunidade dele, como eu. Aqui, ó. Ele criou, né, o 10 anos clonando mente de expert, então o Alex Hormozzi, né? Deixa eu ver aqui. Então, ele, o que ele fez? Aqui. Tá aqui. Essa é a figura do Alan Nicholas e já que nós estamos aqui, eu vou mostrar aqui o Alex Hormozzi, tá? E a página dele tá aqui. Olha aqui esse é o site dele, acquisition.com, que eu falei com você. Ele tem uma plataforma de rede social de estudos, tá? Que é School. Ele lançou esses 3 livros, sendo verdinho esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha como é que o livro é grande. E ele é esse cara aqui, esse lenhador aqui, ó. Tá vendo? Tá. Esse cara aqui, ele é muito inteligente mesmo. Se você puder seguir os vídeos dele, ele fala muito rápido, ele tem um conhecimento muito inteligente. Ele já lançou esses 3 livros. Agora, se você entrar no site deles, eu acho que tem esses 3 livros gratuitos em inglês e tem aulas desses 3 livros gratuitamente. Então, fica a dica que quase ninguém aqui no Brasil sabe disso. Você pode entrar lá no acquisition.com e fazer essa aquisição, tá? E ver os cursos. Só por essa dica, esse vídeo aqui já valeu, minha gente. São 3 livros, 3 cursos de ofertas, leads, quer dizer, clientes já quentes, né? É possível
prospects já quentes e modelos de negócio, tá? Então, essa dica aqui já valeu tudo. Clica aqui, ó, vai lá no meu Substack, clica aqui. Vamos lá, A Conduta da Vida, esse foi indicado pelo Gurgel, Rodrigo Gurgel, é um dos livros de indicação dele. Eu sempre quis ler algo do Aldo. Eu tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu só pegar. Eu comprei esse livro por R$ 15, essa versão aqui, por R$ 15, ó, lá na Bienal do Livro. Quando eu falo com vocês que é importante saber comprar, isso aqui já está na minha lista há um tempão. Eu já vejo que tem gente indicando há um tempão, né? Mas tá lá. E quando eu vi uma oportunidade, eu comprei aqui, ó, por R$ 15 na Bienal do Livro. Então, vale muito a pena você esperar para comprar bem. E aí, você poupa dinheiro, sabe? Porque esse livro aqui, eu acho que tá uns 40 e pouco, 50 e pouco na Amazon. E aí, você espera oportunidades boas para comprar livros, né? Saber comprar também é uma arte aí, e eu acho que vale muito a pena. Tá? Tem essa edição aqui na Amazon e ele fala coisas muito interessantes aqui. Quer ver? Olha, o sumário aqui, estou colocando aqui para vocês o sumário. Ó. Destino, poder, riqueza, cultura, comportamento, adoração, considerações pelo caminho, beleza, ilusões. São os temas aqui desse livro. Rodrigo Gurgel é um grande crítico, tem cursos e vale a pena seguir muito ele se você ainda não segue. Esse livro aqui, ele sai um pouquinho da caixinha, porque eu quero falar de livros aqui para vocês que são diferentes, que você não tem costume de ver aquele livro blockbuster. Eu não gosto de livro blockbuster, eu gosto de livro, cara, diferente. Cara, diferente, né? Poxa, às vezes você nunca ouviu falar desse doido do Hormose e nem sabia do curso de graça, e nem sabia que esses livros você pode adquirir de graça no site dele, né? Geometria Sagrada, As Bases Naturais Científicas e Pitagóricas, de Jesus Zaton. Não estou com esse livro aqui agora do meu lado, não, mas eu posso pegar. Adoro esse negócio que pausa o vídeo e volta. Esse livro aqui, tá, minha gente? Olha, vou deixar ele aqui para vocês assim, mas eu tenho essa versão aqui. Eu comprei na Amazon. Ela é super interessante, tá? Cheia de imagens e ela fala sobre a geometria. Olha como é que é bonito o livro, como é que é bem ilustrado, bem feito, né? Olha como é que ele é. Ó, tá vendo? É um livro muito bonito esse aqui. Olha aqui atrás dele. Ele é um livro muito interessante, porque ele fala sobre a geometria sagrada. Eu não sabia o que era a geometria sagrada. Você possivelmente, às vezes, não sabe o que é geometria sagrada. Geometria sagrada é uma fórmula matemática da natureza, tá? Que ela traz uma fórmula matemática mesmo, né? Número matemático, geométrico, da natureza. Então, qual que é o Nautilus e, vamos supor, a sua orelha? A sua orelha tem uma fórmula matemática. Quando a gente vê o rosto de alguém, a gente fala assim, essa pessoa é bonita. É porque tem alguma coisa lá que inconscientemente bate no nosso olho e a gente faz uma fórmula matemática para entender que aquele nariz, com a proporção daquela bochecha, com a proporção daquela cabeça, tá proporcionalmente bonito. E a gente fala, cara, aquele cara é bonito, aquela mulher é bonita, porque esteticamente ela encaixou com uma geometria sagrada, que é a geometria de várias coisas da natureza, como um Nautilus, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a minha. Calma aí. Nautilus. Para quem não sabe, eu não sabia também o que era Nautilus. Nautilus é esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui, você tá vendo essa estrutura aqui? Ela é matemática. Ela é matemática. A nossa orelha segue essa estrutura, tá vendo aqui? Aí vamos colocar aqui Nautilus, geometria sagrada. Vamos fazer assim, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu ver se aqui aparece para você, ó. É essa geometria sagrada, tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Essa aqui é a geometria sagrada, ó.
a proporção, é proporção áurea, sabe? Então, quando você entende isso, quando você entende que a natureza tem essa proporção, os animais, as plantas, né? Ela tem essa proporção de um Nautilus e dessa geometria sagrada que é aqui, ó. Tá vendo? 2, 3, 5, 8, 13. E aí ele vai. E tudo na vida, né? Segue mais ou menos essa geometria, entendeu? Desde a galáxia, desde do pequeno inseto, desde as plantas, desde as nossas células lá dentro. E isso é impressionante. E quando a arquitetura, a arte, o design seguem esses padrões matemáticos, a gente tem uma estética que a pessoa que está vendo, ela não sabe explicar, mas ela fala, cara, é bonito, tá vendo aqui, olha, é porque isso aqui é isso aqui, tá vendo? É matemático. Tá vendo, gente? É matemático. Você já pensou? Cara, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro. Eu quero fazer. Desculpa, gente, me desculpa. Tô recebendo uma ligação, me desculpa. Eu quero fazer uma aula sobre isso. Eu quero fazer uma aula sobre isso. Pro Mahub, para nossa comunidade artística, né? Porque isso é fantástico. Mas se você não é artista, mas você quer aprender sobre isso é uma coisa fantástica. A gente tem um podcast com o Wilson Guedes, em que ele fala um pouco sobre isso. Ele é um estudioso de geometria sagrada e ele fala sobre um pouco sobre isso. Então fica aqui a dica para você. Junho, Nudge, como tomar melhores decisões. Maravilha, isso aqui a gente precisa para a vida. Como tomar melhores decisões. É esse livrinho aqui. Chegou para mim no Clube do Livro Grow, que não existe mais hoje em dia. O Clube do Livro Grow era focado em livros de business. E eram feitos reuniões, eram feitos alguém de mercado, profissional de mercado, tinha uma reunião com a gente e a gente lia um livro técnico, teórico, assim, né, de não ficção, e a gente discutia com alguém forte do mercado. Um clube do livro maravilhoso, eu assinei por 2 anos, acredito que foram 2 anos, assinei logo no início, e depois parou. Mas ele era dentro da Tag Livros. Hoje ele existe somente para empresas, então empresas que querem contratar esse serviço conseguem fazer, e não o profissional ou a pessoa, né? Infelizmente, era um livro, era uma curadoria muito boa, tá? Isso é arte, 150 anos de arte moderna até hoje. Will Gompex. Will Gompex, ele trabalhava na BBC e ele, antes disso, trabalhava ou fazia stand-up comedy. Então, é um cara que vem do stand-up comedy e estuda arte. Mal comparando, o que a gente tem aqui no Brasil é o Murilo Gun. Para quem não conhece Murilo Gun, ele fala sobre criatividade. E hoje em dia está falando mais sobre fé no flow, é o produto dele. Mais questão de fé, sabe? E energia. Ele mudou um pouco o estilo dele ou o foco dele. E tem gente que fala que ele, na verdade, não mudou, ele evoluiu. Mas o Will Gompas, ele veio no Brasil em 2013, na Arte Rio, aqui no Rio de Janeiro, fazer o lançamento desse livro. E eu tenho esse livro autografado, assinado por ele. Eu assisti a palestra dele e ele conversou. Então, esse livro, o interessante dele é porque ele tem um toque de humor. Sabe? Quando a pessoa passa um conhecimento com um toque de humor, para mim é fantástico. Eu adoro livros assim. Não sei se vocês gostam, mas eu amo livros assim, sabe? Em que você está ali aprendendo, aqui especificamente sobre movimentos artísticos, né? Mas com humor. Com charges, com dicas. Então é interessante. Isso aqui não vai a fundo, isso aqui dá um panorama do mercado e dos movimentos, na verdade, mais dos movimentos que do mercado. E uma coisa interessante desse livro é que ele vem com um mapa grande, gigantesco, de todos os movimentos artísticos desde o início. Eu vou pegar o livro para vocês. Esse livrinho aqui, olha, ele tem 413 páginas, ele vem também com bastante ilustração, ele vem, como eu falei com vocês, com esse mapa aqui. Olha, vou mostrar para vocês aqui. Ó, só um minuto.
Adoro quando eu consigo aqui. Ó, tá vendo? 2013, minha gente. É assim que a gente sabe que a gente está envelhecendo. Agora, ele veio com esse mapa aqui, que é muito interessante, principalmente para quem faz arte, né? Ó, tá vendo? Aqui mostra todos os movimentos artísticos, tá? E ele vai mostrando quando começou, como é que, né, bifurcou. E aqui, olha, eu comprei naquela época, né? Não sei se hoje em dia vem com isso, mas ele vem aqui falando dos movimentos. Esse aqui, essa aqui, cadê? Esse aqui é a figura, ó. Esse é o Will. Fala dos movimentos. E aqui ele mostra o mapa, ó. Rapidinho aqui para vocês, ele vem fechadinho assim, tá vendo? Não sei se hoje em dia vem com isso aqui, mas isso aqui ela é interessante, né? Isso aqui é interessante, que vem junto, tá? Vem junto com isso aqui. Aqui também tem coisas muito legais que são escritas sobre esse livro. E aqui, eu não sei se hoje em dia vem assim, ó, é a mesma coisa. Ele vem com isso aqui, né? Esse encarte. De repente, hoje em dia só vem assim. Mas é um livro bem legal. Principalmente também se você não quer saber um pouco mais de arte, mas não conhece, entendeu? E quer saber os movimentos, os grandes artistas. Então, ele é uma passagem assim, tá? O Jardins de Bópoli. A gente entrevistou o Rui, que é um ilustrador de livros infantos juvenis, né? Aqui no nosso canal, tem parte 1, tem parte 2, uma entrevista muito rica, né? Trabalhou com o Ziraldo, fez parte aí de quando a televisão começou a existir. Esse aqui é um livro dele que ele fala sobre como é que fala? Ele fala sobre o ofício dele. Não é um livro de ilustração dele, né? Assim, vamos dizer. É um livro que ele fala sobre. Deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui perto. Não. É um livro que fala sobre o ofício dele, né? Reflexões sobre a arte de ilustrar, livros para crianças e jovens. Então, técnicas, insights, a experiência dele. Então, assim, é um livro muito interessante de você ver. Tem palestra dele no nosso canal, tem o podcast, entrevistas, né, com ele para o nosso canal, tá? É, esse livro aqui, ele é fantástico. A Arte da Rivalidade. É um pouquinho caro, eu acho, mas ganhou prêmios. E ele fala de. Não vou falar assim, não são casais, né? Mas são assim, tipo, Manet e Degas. Matisse e Picasso, Pollock e de Kooning e Freud e Bacon. Ele fala da relação desses artistas como amizade, como é que a relação foi, às vezes, e muitas das vezes, conflituosas, mas como que essas relações interferiram no trabalho, né, de cada um, esteticamente, né, mentalmente. Então, é muito interessante. Eu gostei muito do Freud e Bacon. Então, ele mostra essas relações de amizade ao longo da evolução dos movimentos artísticos, né? E é interessante, até mesmo para quem não é artista, de entender como essas 4 amizades impactaram o mundo da arte, como as suas obras de arte foram impactadas e como as brigas, os conflitos, as traições e tal se desenrolaram nesse sentido. É uma forma de ler uma biografia de forma diferente. Eu gostei muito da pegada desse, porque ele conta a história de um, a história de outro, e as histórias juntos intercaladas, e depois quando termina a amizade, ou quando, né, um morre, etc. E o Freud e o Bacon foram fantásticos, e Matisse Picasso também. Tá? Mas, assim, é um livro muito interessante, é um quê de biografia diferente, que eu achei muito válido, tá bom? Vamos continuar aqui. Outubro, Ultra Aprendizado de Scott Young. Eu li esse livro aqui eu já li, é muito interessante.
prefácio do James Clear, que é autor do Hábitos Atômicos, um livro que se você quer um livro sobre hábitos, é esse livro que você deve começar, tá? Hábitos Atômicos do James Clear. E aqui, Ultra Aprendizado, domine as habilidades valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira. É mais no sentido de você ser a sua melhor versão através do aprendizado e aprender a aprender, entende? Esse é um livro muito interessante nesse sentido. Microhábitos. É claro que eu gosto dos hábitos atômicos, mas o microhábitos, ele é um pouco mais prático, entende? Ele é um pouquinho mais prático do que os hábitos atômicos. Os hábitos atômicos, eu acho que para mim é o top livro, também o mais falado, o mais citado. O James Clear, maravilhoso, seguir o James Clear no Twitter, por exemplo. Vai lá, siga ele no Twitter, ele solta umas coisas maravilhosas. Mas o BJ Fogg, que é desse aqui, ele traz aqui pequenas mudanças que mudam tudo, no sentido de ele indica exercícios, indica formas de se fazer. Então ele fica mais assim, tipo, você quer que alguém pegue na mão e te ajude? É esse aqui. Tá? Você quer entender os conceitos, macros e formas que você pode fazer? Os hábitos atômicos. Lê um e lê outro. É como se fossem um pouquinho complementares. Aqui a gente tem um vídeo no nosso canal. Nosso canal é cheio de vídeos, tem uma playlist só de livros, tá? Chama Livros. Chama Livros, né? E traz resenhas. A gente tem mais de 150 resenhas. Essa é uma delas que está trazendo aqui muito legal. A gente tem quase 3 mil visualizações. Dá uma força, siga a gente, curta, interaja, siga a gente no YouTube. Muito conteúdo gratuito aqui para vocês, tá? Dezembro, como se tornar sobrenatural. Depois que a gente leu esse livro aqui, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é um livro de capa vermelha, e ele fala sobre neuroplasticidade. O Joe Dispenza fala muito sobre mentalidade, meditação e você entender a arquitetura científica por trás de uma nova versão sua. Então, a gente aqui, para a nossa comunidade do Marbook Club, que estamos trabalhando exatamente nisso, na sua melhor versão, usando a leitura e o aprendizado como ferramenta para tal, esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele é fundamental, porque ele vai te dar as bases teóricas para isso e vai dar um enfoque muito grande em meditação, tá? O Joe Dispenza tem programas muito fortes lá fora sobre meditação. Agora, depois disso, depois de ler esse primeiro livro, se você quiser continuar, ele tem alguns outros livros. O que eu indico para você é Como se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário. Esse livro aqui, fantástico. Esse livro aqui, você entendeu a neuroplasticidade e você vai um ponto além. Entendeu? Um pouco de metafísica, um pouco mais de neuroplasticidade, um pouco mais de exercícios, e você vai um pouco mais a fundo, tá? Então, essa é a lista de janeiro a dezembro, 12 livros, e com esse vídeo você tem 12 livros de não ficção e 12 livros de ficção, para que você possa ter ideias. Aqui a gente comentou de cada um deles. Gostou? Bota na sua listinha de Save for Later ou Salve para Depois da Amazon. Vai analisando ali o valor do livro e vai analisando na sua vida. Você vê que eu falei que eu comprei livros da editora Record com super desconto. Eu comprei livros na Bienal do Rio com muito desconto, R$ 15. Esse livro aqui maravilhoso, A Conduta da Vida, né? Então, assim, crie uma lista de livros. Da nossa comunidade a gente ensina como, eu te dou minha lista particular, né? Para você estar atento a promoções e o melhor momento de comprar. Às vezes o melhor momento é hoje, porque você precisa aprender isso hoje para você se trabalhar e para você melhorar. Mas às vezes você não pode, não dá, ou já tem outros livros. Então você deixa na sua listinha e compra quando for o melhor momento para você. O melhor momento, às vezes, um momento de desconto, um momento de promoção, um momento de evento, como a Bienal, sabe? A visita a algum sebo, troca de livros no Scoob. Existem diversas maneiras que a gente mapeou na nossa comunidade para você conseguir livros mais em conta e mais baratos, que a gente sabe como é que pode ser caro livros hoje em dia, né? Mas é isso. Aqui, olha, no nosso Substack, você tem livros de não ficção e livros de
ficção que tá no próximo vídeo, que você pode ver se ainda não viu. Então siga a gente no Substack, siga a gente aqui no YouTube, veja essas listas, popule aí a sua lista da Amazon e conta com a gente para que você seja alcance, né, a sua melhor versão. A gente está aqui para isso, em conteúdos gratuitos, ou se você quiser me dar a honra, né, do seu prestígio e da sua confiança, a gente tem a comunidade Mabook Club, em que a gente vai um passo além, com cursos, com mais resenhas, com estudos, né, podcasts que estão fechados, leituras completas de livros, que eu pego na sua mão, a gente lê o livro inteiro, sabe? E uma coisa muito interessante da nossa comunidade, que é muito elogiada pelas pessoas, é que a gente tem várias aulas em que a gente aprende inteligência artificial para aprendizado e para leitura. Então, isso tem dado um novo gás e um novo nível no nosso tipo de aprendizado. A gente também disponibiliza vários agentes de inteligência artificial para te ajudar nessa sua trajetória. A gente faz diversos agentes para livros específicos, para que você tenha um acompanhamento daquele livro específico. Então, é todo um ecossistema para te ajudar, te pegar na mão e para sermos juntos nossas melhores versões. Te espero lá, se você quiser ir um passo além. Tá bom? Até o próximo vídeo. Já veja aqui o outro se você ainda não viu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!